Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Éboli, eu sou CMO da Markup e hoje a nossa conversa é sobre preços e pesquisa. Para isso eu tenho aqui do lado a Simone Balista, que é diretora da SK da Informação. Falar um pouquinho da Markup. A Markup é uma empresa, uma consultoria de inteligência digital. A nossa proposta é oferecer projetos de inteligência de mercado que possam dar sustentação à tua estratégia de marketing digital. Trazemos aí na bagagem uma experiência de mais de 20 anos com empresas, diversas empresas do mercado, muitas empresas multinacionais e eu trouxe algumas perguntas aqui, para que a gente possa fazer algumas reflexões antes de iniciar o nosso bate-papo. Qual é a sua estratégia de preços? Você acha que é importante conceder descontos? É uma prática saudável? Quantas vezes você concedeu descontos que se incorporaram aos preços? E quantas vezes você concedeu descontos que pioraram a sua margem de rentabilidade? Então são algumas perguntas que a gente vai tentar responder ao final dessa conversa. Simone, gostaria que você apresentasse um pouco, apresentasse um pouco aqui para a nossa audiência, a SK e a tua trajetória no mercado. Pode deixar. Bom, meu nome é Simone Balista, eu sou a diretora da SK Companhia da Informação. Eu já estou no mercado de pesquisa tem aí uns 25 anos. Com a SK está completando inclusive esse mês 12 anos. A gente trabalha com pesquisas, tanto pesquisas qualitativas quanto quantitativas para o mercado nacional e também com pesquisas para o mercado internacional. A gente trabalha com empresas de médio e grande portes. A gente tem aí uma larga experiência. Inclusive já trabalhei com o Eduardo também, né? Eduardo, já nos conhecemos aí já há alguns anos. Verdade, já somos velhos conhecidos. Já somos velhos conhecidos e eu acho que é isso. Agradeço também da gente estar aqui batendo esse papo sobre um assunto tão importante que é a estratégia de pricing. Legal, então quero começar já uma pergunta aqui para você, Simone. Vamos lá. Em que momento, ou em quais momentos nós podemos ter, encontrar ou fazer projetos de pesquisa dentro de uma estratégia de pricing? Bom, assim, dentro de uma estratégia de pricing, você, no decorrer de um projeto como esse, em diversos momentos você pode encaixar uma pesquisa. Você pode trazer informações de sensibilidade, da sensibilidade de preço, quanto que esse mercado reage a determinados preços, informações sobre o seu cliente, sobre a concorrência, sobre o seu produto, sobre o comportamento do consumidor. Então são muitas informações que você pode levantar dentro de um projeto de pricing. E são informações que vocês, que geralmente as empresas, elas já têm até dentro da empresa, Tem dentro da informações que estão ali soltas, até pesquisas que já foram realizadas, de repente, para uma área tal, uma área A, B, C. São informações qualitativas, quantitativas. Então, eu acho que dentro desse mix, todo assim de pesquisas, vocês vão observar que um projeto como esse, que é um projeto muito grande, é um projeto muito importante dentro da organização, você muitas vezes já tem essa informação. Se não tem uma informação, o que a gente vai fazer? Vamos desenvolver. E qual a informação que é mais necessário naquele momento? Então, eu preciso de uma informação sobre o meu cliente. Então, vamos desenvolver uma pesquisa para entender esse cliente. Eu preciso de uma informação sobre a minha concorrência. Vamos desenvolver uma pesquisa para a concorrência. E preciso de uma informação para saber qual é a sensibilidade de preço do mercado.
Vamos desenvolver também uma pesquisa sobre isso. Preciso de uma pesquisa para entender, monitorar o preço, uma pesquisa de monitoramento. Em que momento que eu vou fazer nessa pesquisa? Será que eu vou fazer uma pesquisa ao longo de uma estratégia de preço ou no final? Isso também é importante a gente avaliar. Então, a pesquisa ela vai apoiar o seu projeto de estratégia, né, de pricing, ao longo aí do desenvolvimento. Praticamente em todas as etapas do projeto. Aí precisa ver qual é aí o objetivo. Legal. Certo? Agora é minha vez. Eu tenho aqui uma pergunta para você que eu acho que vai esclarecer ainda mais a nossa audiência. Como é que você define um projeto de pricing e o que é necessário para que ele seja bem sucedido, Eduardo? Legal. Bom, um projeto de pricing ou de preços, né, de precificação, né, então todos os termos dizem mais ou menos a mesma coisa. É fundamentalmente um projeto de pricing, ele visa, né, definir qual é a estratégia de preços da sua empresa, mas também um projeto de pricing pode ser feito para uma determinada linha de produtos ou serviços, ou mesmo para um produto apenas, né? Então, uma estratégia de pricing, fundamentalmente, ela te dá o suporte de definir qual é a sua estratégia de preços e como você vai sustentar isso ao longo do tempo. Respondendo à sua segunda pergunta, né, o que é importante dentro de um projeto de pricing, né? Eu diria que tem 4 etapas que são importantíssimas e elas devem ser feitas dentro de um projeto de pricing. A primeira etapa diz respeito ao posicionamento, né? É importante entender qual é o posicionamento da empresa. Uma segunda etapa é você entender muito bem qual é a segmentação de clientes, a sua segmentação de clientes, a segmentação do teu negócio, né? Mergulhar fundo em segmentação. Fazer a definição técnica dos preços, né? E para isso, né, você já vai ter percorrido uma série de etapas, utilizado de ferramentas de pesquisa, inclusive, né, para poder definir tecnicamente os preços. E por fim, você amarrar tudo isso numa política comercial. Então são 4 etapas, trocando um pouquinho em miúdos, né, cada uma dessas etapas. Quando nós estamos falando em posicionamento de entender o posicionamento da empresa, o que a gente quer dizer com isso? Nós queremos dizer que a gente precisa entender muito claramente quais são os objetivos da empresa, né? O que essa empresa está buscando. Qual é o perfil da concorrência? É fundamental a gente entender a concorrência. Qual é o ciclo de vida dos produtos, né? Muitas vezes as empresas têm, principalmente empresas que têm muitas linhas de produtos, têm produtos em ciclos de vidas diferentes, né? Então é importante entender isso. E a evolução dos mercados, né? Você entender como que o teu mercado se comporta. Existem mercados que estão em crescimento, outros mercados que estão em declínio, né? E qual é a curva de demanda, né, de cada mercado. Então tudo isso diz respeito a entender o posicionamento da empresa. Quando a gente fala de segmentação de clientes, né, é bastante legal a gente fazer uma análise, porque a segmentação ela pode ser vista sob diversos ângulos, né? Mas em preços, em pricing, pessoalmente eu acho super interessante a gente fazer uma análise de valor, uma segmentação de valor. Então você agrupar os clientes, né, segundo o critério ou atributo de valor é super importante. Para dar um exemplo aqui, né, existem clientes que têm um valor, né, muito grande para a empresa, ou trazem um valor muito grande para a empresa. E da mesma forma a empresa leva um grande valor para o cliente. Então, entenda então, por exemplo, que esse cliente, né, de alto valor para a empresa e vice-versa, né, é um cliente que precisa ser tratado de uma forma especial, né, um cliente que precisa ser retido, é um cliente que precisa ser fidelizado, né? Então existe uma ação, né, para esse cliente, inclusive uma ação de preços para esse cliente. No quadrante oposto, né, clientes que têm de baixo valor, né, que trazem pouco valor para a empresa, por N motivos, né, para os quais a empresa tem baixo valor também,
são clientes que precisam ser repensados, né? Muitas vezes nós precisamos reposicionar, né, esse cliente para levá-lo para um outro quadrante, ou mesmo até abandoná-los, né? É uma estratégia também abandonar, né, determinado segmento de cliente que não seja interessante para a empresa. Então, essa análise de segmentação é super importante, mas ela pode ser um pouco mais complexa dependendo do negócio. A estratégia de preços, ela fundamentalmente ela depende de produtos e serviços, depende de mercados, né? Então, cada empresa vai ter que encontrar a sua. Quando falamos em elaboração técnica de preços e produtos, nós estamos falando fundamentalmente de que clientes são diferentes, né? Se os clientes são diferentes, segmentos de clientes são diferentes, eles devem ser atendidos com ofertas, né, de produtos e serviços e de preços também diferentes, né? Então, fundamentalmente, a gente tem que entender isso. E no momento de definir tecnicamente os preços, nós vamos falar um pouquinho sobre métodos de precificação. E por fim, a política comercial ela é super importante. É uma etapa que não pode ser negligenciada porque ela é o fechamento da tua estratégia de preços, né? Então, o momento da política comercial é um momento que você vai construir, que você vai colocar no papel tudo que você definiu dentro da sua estratégia de preços. E ela tem que ser feita a várias mãos, né? Certamente tem que ser feita entre as áreas de marketing e as áreas de vendas, também entre a alta direção, e eu recomendo que seja feita entre toda a alta direção da empresa, todas as áreas devem ter conhecimento, né, dessa política comercial, ela deve ser amplamente divulgada internamente, para que ela também possa ser divulgada externamente e para que ela possa ser uma ferramenta, né, que ajude, né, a equipe comercial a vender. A política comercial, ela mostra o quê? Ela mostra que aquela empresa tem sim uma estratégia de venda, né? Uma política de vendas, e isso ajuda muito na negociação, no fechamento de negócios e contratos. Mas Simone, você me deixou curioso. Me fala uma coisa. Quais são os modelos de pesquisa que podem ser contemplados dentro de um projeto de pricing? Tá, assim, dentro de um projeto de pricing, o que a gente costuma desenvolver mais são pesquisas de sensibilidade de preço, elasticidade de preço, PSM, que é também muito utilizada principalmente quando é um produto que está no início, né, que vai introduzir no mercado. Tem uma outra também que não vamos dizer que é uma técnica, né, de estatística, mas que é um tipo de pesquisa também, que é o conjoint. Você até dentro de um projeto de pricing, você pode até realizar uma própria pesquisa de satisfação de clientes também, tá? Importante também, que usa muito, que é a pesquisa de monitoramento de preço. Que tem gente que chama de shopping de preços, tá? Que também é muito utilizada. Eu acho que são essas que eu acho que é interessante eu colocar aqui para você. Eu acho que essas são as mais usadas. Legal, perfeito. Você falou que a estratégia de preços, ela varia de acordo com o mercado e produto, certo? Uhum. Então, você poderia me falar um pouco mais sobre os métodos que as empresas podem utilizar para definir a sua estratégia de preço? Quais são esses métodos? Ok. Bom, em primeiro lugar, falar que existem alguns métodos de precificação, mas falar que não existe um método único de precificação que sirva para todas as empresas. Cada empresa vai ter que encontrar o seu próprio método de precificação. Mas existem métodos, né, de precificação que nos auxiliam a montar a nossa estratégia de preços. Um primeiro método que é bastante conhecido e bastante simples, na verdade, é o método de precificação com base em custos, né? Então, como é que ele é feito? Você, por exemplo, você calcula quais são os custos diretos e indiretos do teu produto ou serviço, você aplica a sua margem de contribuição que você precisa ter para manter o teu negócio e você tem um preço.
Então, esse é um método muito simples, né? Que traz vantagens e desvantagens. Todo método tem suas vantagens e desvantagens se ele for aplicado pura e simplesmente. O método de precificação com base em custos, a desvantagem dele é que ele não olha o mercado, né? Ele está olhando simplesmente a empresa, né? A necessidade da empresa de obter uma determinada margem com a venda daquele produto. Um outro método de precificação é exatamente o oposto, é o método de precificação com base na concorrência. Então, empresas que utilizam esse método, como que ele é feito? A empresa olha qual é o preço que está sendo praticado no mercado e ela posiciona o seu preço num range, né, que seja um pouquinho acima, um pouco abaixo, mais ou menos na média do mercado, e determina o seu preço. Qual é a desvantagem da utilização pura e simples desse método, né? Eventualmente, você não vai responder a uma necessidade financeira da tua empresa, de repente você não vai conseguir cobrir a necessidade da empresa em termos de margem de contribuição. Então, veja que são dois métodos bastante simples, mas diametralmente opostos. Existe um terceiro método, que é a precificação com base em valor. Não? Então, com base em valor, né, como é que funciona esse método de precificação? Esse método ele é muito utilizado por empresas de moda, por exemplo, empresas de grife, né? São empresas que posicionam o seu preço, né, num nível de valor. O objetivo desse método de precificação é capturar o valor máximo da venda, né? Então ele posiciona o preço em um determinado valor e procura capturar esse valor máximo do mercado. Para o método de precificação com base em custos, né, por exemplo, você tem algumas indústrias do setor da construção civil que eu tenho conhecimento que utilizam esse método de precificação com base em custos. O método com base em concorrência já é um método mais comum no mercado de commodities, por exemplo, bem comum, né, por sinal, no mercado de commodities. Existem outros métodos que são mistos, né? Você pode fazer uma precificação com base em valor, com base em concorrência, ou seja, você está olhando duas variáveis, né? Você olha valor, determina o valor, mas também olha concorrência, ou valor com base em custos, né? Também pode ser, e você está olhando, né, essas duas variáveis. São métodos de avaliação mistos, né? Não existe um método que seja perfeito para todas as empresas. Como eu disse, cada empresa vai ter que encontrar o melhor método de precificação para atribuir preços aos seus produtos e serviços. Quando você fala que a empresa ela utiliza o preço, né, a estratégia, o preço pela concorrência, a pesquisa de monitoramento aí ela tem que ser ali o tempo inteiro, né? Se a estratégia dela é precificar através da concorrência, o monitoramento está presente, presente exatamente nesse momento, né? Como você mesmo falou, né? A pesquisa de monitoramento ela pode aparecer, né, ao longo do projeto, mas o importante, né, que eu entendo, né, é que dentro de uma pesquisa de monitoramento são sinais de alerta, né? Que essa pesquisa ela pode apontar, né? Então, se, por exemplo, existe uma grande variação de preços da concorrência num determinado momento, eu tenho que tomar alguma ação, né, e redirecionar a minha estratégia, se assim a gente entender que é necessário. É isso mesmo. Simone, você comentou sobre pesquisas para medir a elasticidade de preços. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o conceito de elasticidade e quais são os modelos de pesquisa que nós podemos usar dentro de um projeto de preços. O conceito de elasticidade de preço é para medir qual a reação das pessoas frente à alteração de um preço, né? Alteração do preço. Quando tem uma alteração de um preço, quando ele sobe ou desce, como que essa demanda ela fica, né? Essa demanda ela pode aumentar ou ela pode diminuir, tá? Independente do produto. Mas uma coisa que é interessante, né? Tem produto que quando ele sobe,
às vezes essa demanda ela fica inalterada, né? Que são o que a gente chama os produtos inelásticos. Por exemplo, o iPhone. O iPhone ele sobe de preço praticamente todo ano. E a demanda dele, ele fica praticamente a mesma. Esse é um produto inelástico. Mas o que sustenta isso? É a marca. Os produtos premium, ele é sustentado pela marca. Então, a elasticidade, ela tá nesse sentido, né? Esse conceito de elasticidade. Então, é isso que a gente tem que avaliar. Como é que esse produto, né, ele reage quando tem uma mudança, uma alteração de preço. E isso, como é que você vai fazer isso? Através de pesquisa, né? E quais são as pesquisas que nós temos? Eu já até comentei lá, né, que você me perguntou quais são os tipos de pesquisas. Os tipos de pesquisas que a gente geralmente verifica nisso a gente tem a Gable Granger, que é muito usada, PSM, que eu até comentei lá anteriormente, e a Conjoint. São 3 pesquisas, né, que são técnicas que a gente utiliza, são técnicas estatísticas, né, que nos auxiliam muito nessa elasticidade de preço. Uma que eu acho que é muito interessante é a Conjoint. Por que a Conjoint? A Conjoint é uma pesquisa que ela é muito completa. Ela vem aqui que ela traz o cenário competitivo para poder nos auxiliar. A Conjoint, ela avalia através do que? De atributos e também de níveis de oferta. Eduardo, você pega um produto e você vai dividir ele por atributo e níveis de oferta. Como? Vamos pegar aqui um notebook. O notebook você vai pegar atributos. Eu vou pegar aqui 4 atributos. Desses 4 atributos eu vou colocar marca, tamanho de tela, processador e, claro, valor. Então, eu vou ter aqui marca Apple, Dell, Samsung, tamanho da tela, né? Que vai ser a tela, que é o atributo, vários tamanhos aqui de tela, o potencial, né, do processador e valores. Vou criar cenários e vou virar para o meu consumidor, para o meu potencial consumidor, que é a pessoa que vai responder a minha pesquisa. Eu vou falar assim para ele: dentro desse cenário, qual você compra? É a minha única pergunta dentro dessa técnica. E você vai começar a identificar dentro desses cenários como que ele compra. Você vai observar que tem pessoas que compram por preço, tem pessoas que vão comprar pela marca. E você identifica aí o quanto o preço vai influenciar ou não na sua decisão de compra. Então aqui você avaliou o cenário competitivo, você avaliou os atributos. E isso é muito completo. Você não vai isolar só o preço para trazer só o quanto você pode ser elástico, né, ou inelástico aqui. Então, por isso que é uma técnica bastante completa, bastante robusta, que traz aqui uma série de informações para a empresa. Lógico, ela é uma técnica mais cara, que às vezes não é necessário para um determinado projeto também. Sem dúvida. Imagino que cada empresa, né, cada produto deva ter uma necessidade específica. Exato. De uma determinada pesquisa para um determinado momento, né? Mas bacana, né? Porque a gente, pelo que você falou, a gente pode, através de pesquisa, identificar sensibilidade de preços, identificar elasticidade de preços, identificar valor, né? Quais são os valores, né, que levam as pessoas a tomar decisão de compra. E o preço, na verdade, é um dos valores, mas não é o único, não, né? Não é o único, exatamente. Legal. Eduardo, hoje os consumidores, eles estão bastante empoderados e eles percorrem uma jornada de compra bastante diversa. Principalmente que hoje a gente tem aí o
universo digital. Então, Eduardo, a minha pergunta para você, como primeiro passo, né, para uma empresa, qual estratégia que ele deve adotar? Legal. Bom, realmente a tecnologia ela mudou completamente a jornada do cliente, né? Hoje o cliente tem N possibilidades, né, para conhecer produtos e serviços, né, ou seja, fazer a sua jornada, né, percorrer toda essa jornada até o momento de decidir por um produto ou serviço, né? Existem sites, inclusive hoje, ou plataformas, né, que permitem que o cliente, inclusive, faça, né, comparações diretas de preços, né, em com diversas possibilidades. Então, as ferramentas digitais, elas facilitaram muito, né, a decisão de compra e a possibilidade de conhecimento dos preços, né? Mas o que a gente tem que entender, né, é que os racionais de clientes, né, eles não são iguais para todos, né? Existem grupos de clientes que têm um racional com base em custos, por exemplo, com base em preços, né? São clientes consumidores que vão consumir de quem estiver vendendo mais barato. Eles vão tomar sua decisão pura e simplesmente com base em preços. Existe um outro lado, né? Existem aqueles clientes que vão, né, aqueles consumidores que vão decidir com base em atributos, em uma determinada qualidade ou benefício do produto, né, que ele encontre e que para ele tem um valor tão grande que o preço não que não seja importante, mas ele fica num segundo plano, né? E você vai ter aí um terceiro grupo, né, de consumidores que vai decidir pelo custo-benefício. É aquele cliente, aquele consumidor que vai fazer a conta, né? Ele vai ver qual é o preço, mas ele também vai olhar qual é o benefício que está sendo entregue por aquele produto ou serviço. Então os racionais são bastante distintos, a gente tem que levar isso em consideração. Agora, respondendo à tua pergunta, né, o que é importante, né, como primeiros passos para definir uma estratégia de preço? A gente já falou lá atrás, eu vou reforçar aqui, né, que entender o posicionamento da empresa é chave, né? Quais são os objetivos, quais são as expectativas, né? Então isso é o primeiro grande passo. Entender muito bem o nosso portfólio de produtos e serviços, olhar o mercado, né, fazer um benchmark concorrencial, né, quer dizer, posicionar nossos produtos e serviços lado a lado à concorrência e entender toda essa movimentação também é super importante. E mergulhar muito fundo na segmentação de clientes. Nós também já falamos sobre segmentação, mas a segmentação ela deve ser feita e deve ser analisada de uma forma bastante ampla. Em precificação, é importante, eu recomendo que seja feita uma segmentação com base em valor. Mas existem muitos outros aspectos que podem ser levados em conta em segmentação, né? Tipos de clientes, região geográfica, canais de vendas e etc. Você comentou que conhecer profundamente clientes e concorrentes é uma etapa super importante dentro de um projeto de pricing, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, assim, eu vejo que não só no projeto de pricing, eu acho que a gente conhecer profundamente o cliente e o concorrente é muito importante em diversos tipos de projeto. Mas no projeto de pricing, eu acho que é o básico você entender o seu cliente e o seu concorrente. E quando você fala em entender, não é simplesmente você entender apenas o perfil dele. Se você está buscando estratégias para você, de repente, ter mais rentabilidade para sua empresa, uma maior lucratividade, é você também entender assim, qual é o valor que ele dá para o seu produto, para o seu serviço, o quanto isso ele valoriza daquilo que você oferece para ele. E como você vai fazer isso? Você pode fazer isso através do quê? De pesquisas como pesquisa qualitativa.
pesquisa onde você vai entender profundamente o que ele busca com aquele serviço. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Através de uma técnica de pesquisa, que é um grupo de discussão, a gente estava tentando entender que é uma escala de valor. O que aquele cliente, né, era um produto, era uma commodity, tá? Não tenho aqui como falar detalhes, né, sobre o que era, mas era uma commodity. E a gente queria entender o que aquele cliente valorizava dentro daquele produto, daquele serviço que ele oferecia, ou que aquela empresa oferecia, né? Oferece. O que a gente identificou? Que a entrega era algo que era muito valorizado dentro daquele segmento. Então, assim, você ter uma entrega adequada era algo que ele pagaria mais. Por quê? Porque ele não queria ter estoque, fazer estoque. Estoque era dinheiro parado. Então, eu tinha que o quê? Eu tinha que fazer uma entrega adequada, eu tinha que fazer pontualidade na entrega do meu produto. Então, isso foi algo assim, parece uma coisa assim, entrega, mas ninguém sabia. Então, você tendo essa informação, era algo que você poderia cobrar, né? Montar uma estratégia de preço em cima disso e falar assim, tá, eu consigo fazer a entrega do meu produto em 24 horas, por isso que eu tenho um valor a mais aqui, tenho uma estratégia de preço. Então, é isso que eu entendo, que você tem que entender sim o seu cliente, mas não entender simplesmente só o perfil dele ou só a satisfação dele, entender quem é o concorrente. É mais do que isso, né? É o valor que ele dá para o seu produto, para o teu serviço. É isso. E também os concorrentes, né? Importante entender os concorrentes, com certeza. Porque certamente existem informações, né, que você pode extrair do comportamento da concorrência que podem ser importantes na definição, né, da tua estratégia de preços. Sim, com certeza, o concorrente também. Eduardo, aproveitando assim nesse momento atual de pandemia, né, em que o cenário econômico ainda é muito incerto, é possível a gente manter uma estratégia de preço? Essa pergunta é boa, né? Porque de fato, né, Simone, eu entendo que a pergunta não é se a gente deve manter uma estratégia de preços, né? Eu entendo que a gente deve ter uma estratégia de preços, né? É importante que as empresas tenham uma estratégia de preços para que elas saibam, né, em que momento elas devem manter seus planos de ação, em que momento elas devem fazer correções de rumo, né? E nesse caso as pesquisas de monitoramento ajudam muito, né? Porque elas vão emitir sinais de alerta e indicar, né, se existem correções a serem feitas ao longo do caminho. Certamente nesse momento de pandemia muitas empresas sofreram com alta de demanda, queda de demanda, todo mundo passou por oscilações de mercado, por transformações profundas e em preços, obviamente que teve um impacto muito grande, né, na estratégia de preços de todas as empresas. Mas, fundamentalmente, eu acho que a empresa que tem uma estratégia de preço, que já vinha, né, pensando seriamente em preços, essa empresa passou melhor ou vem passando melhor pela pandemia, né? Uma estratégia de preços, ela não só ajuda, né, nesses momentos de grande oscilação do mercado, mas ela ajuda, por exemplo, no lançamento de produtos, né? Ela nos ajuda a entender a viabilidade de lançamentos de alguns produtos, né? Até inclusive na aplicação de algumas pesquisas que você mencionou aqui. Ela pode balizar ações promocionais, ela pode, enfim, garantir a perenidade do negócio, né? Mas, enfim, o que é importante, né, também a gente entender é que as marcas, né, que vão passar bem por esse momento de pandemia são justamente as marcas que estiverem ao lado dos seus clientes. Então, tudo faz parte de uma engrenagem única, né? Fala-se muito em propósito, mas fundamentalmente nós temos que entender, né, o que o nosso cliente, o que o nosso consumidor, ele espera das nossas marcas, o que ele espera dos nossos produtos e serviços.
E nem sempre são só preços e nem sempre é só a venda. Isso muitas empresas aprenderam ao longo dessa pandemia. Simone, nós comentamos aqui o quanto é importante entendermos o ciclo de vida dos produtos dentro de um projeto de pricing, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho quais são as pesquisas que a gente pode fazer ou deve fazer no momento de um lançamento de produto. Com certeza. O ciclo de vida dos produtos, eles estão atrelados aos movimentos dos mercados. E quais são os ciclos, né? A gente tem 4, que é a introdução, o crescimento, maturidade e o declínio. Quando a gente vai lançar um produto, que é a introdução, geralmente a gente faz uma pesquisa que é o PSM. O PSM, ele é uma pesquisa simples, né, direta, que tem 4 perguntas, que são perguntas que você vai falar o quanto você paga por esse produto, né, que é muito caro, barato e muito barato. Você vai, com essas respostas, você vai identificar os limites mínimo e máximo, né, do produto, e aí você vai identificar o ponto central, né, o preço ótimo, que seria o preço ideal. Então, para um produto que está em lançamento, a nossa orientação seria para uma pesquisa dessa, que é uma pesquisa simples, que você pode fazer e identificar aí o seu preço de produto ideal. Essa seria a nossa recomendação. Legal, porque aí você posiciona o seu produto, né, dentro de um limite, né, que seria o limite mínimo, né, que ele não pagaria porque ele desconfia da qualidade, ou o limite máximo que ele também não pagaria porque acha que é muito caro. Isso, você limita. Legal. Ali. Bacana. Eduardo, hoje em dia nós temos visto as empresas fazendo muitas promoções de cashback. Isso pode ser considerado uma estratégia de preço? Bem, o cashback, de fato, ele não é uma estratégia de preços. Eu considero o cashback como uma estratégia promocional. O cashback, literalmente, né, o que ele quer dizer? Dinheiro de volta. Então, a empresa, ela dá uma quantidade em dinheiro na compra e você utiliza esse dinheiro na compra de um novo produto, ou seja, na recorrência. Então, ela estimula a recorrência. Então, é uma estratégia muito interessante que tem sido muito utilizada pelas empresas e muito bem utilizada, né, pelos consumidores também, mas eu considero ela como uma estratégia promocional. E ela também, obviamente, que através das carteiras digitais ou mesmo dos aplicativos das próprias empresas, ela estimula, ela pode ser utilizada como uma excelente estratégia de fidelização, né? Exatamente por isso, por esse aspecto de recorrência, de estimular a recorrência. Mas eu não considero não como uma estratégia de preço, considero como uma estratégia promocional interessante que pode estar dentro da tua estratégia de preços. Legal. Né? Ok? Bom, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, Simone. Eu gostaria de pedir para que você primeiro agradecer, né, a tua participação aqui nessa conversa. Acho que está sendo excelente, para mim super esclarecedor, imagino que para a nossa audiência também, mas que você acrescentasse, se você falasse e fizesse algumas considerações finais, alguma coisa que eventualmente você não tenha falado e que você acha importante, né, nesse bate-papo nosso, onde a gente está procurando encontrar esses dois universos, né, de estratégia de preços e pesquisas de mercado. Bom, Eduardo, eu que quero agradecer esse bate-papo nosso, que está sendo muito legal mesmo. Bom, o que eu quero, assim, salientar,
né, nesse nosso bate-papo, e é deixar aqui para vocês uma mensagem que eu acho que é muito importante para um projeto de preço, né, de pricing, é falar da importância de dividir os objetivos que você tem, né, que a empresa tem, quando ela vai contratar uma empresa para se fazer a pesquisa, né? Em que momento que a pesquisa ela entra, por qual a razão que você está contratando, porque como a gente viu aqui, a pesquisa ela tem uma diversidade assim muito grande, né? Eu posso contratar a pesquisa no início, no meio e no final de uma estratégia de pricing. Mas para eu ser mais assertiva, para realizar essa pesquisa, para atingir esses objetivos, eu preciso explicar para a empresa assim, ó, eu estou montando essa estratégia, nós estamos nesse momento, a gente precisa dessas informações, a gente sente falta disso, a gente busca esses objetivos, né? A gente sente falta dessas informações, porque só assim a gente vai poder auxiliar vocês. Assim, às vezes a gente recebe assim, muitas demandas no sentido assim, eu preciso fazer uma pesquisa de preço, ponto. E assim fica muito vago, né? A gente entender o que se busca. A pesquisa de preço pode ser muitas coisas, né? Pode ser muitas coisas. Então, eu acho que o que eu gostaria de salientar é isso. Dividam, né, conosco o que vocês buscam, né? O que falta, né, para vocês para poder desenvolver. Que às vezes vocês têm dentro de casa a informação. E às vezes essa informação precisa ser só lapidada, né? Ela não precisa ser pesquisada lá fora, só precisa lapidar. E a gente pode ajudar nessa lapidação. Ou não, eu preciso ir buscar essa informação, a gente vai junto, vamos buscar. E eu acho que é isso. Quero agradecer novamente aqui esse nosso bate-papo. E quero agradecer aqui, Eduardo, pelo nosso bate-papo, foi muito bom. Entendi também um pouquinho sobre as estratégias aí, como montar. Para mim também foi muito esclarecedor. Muito obrigada, viu? Legal, Simone. Bom, como você falou, né, compartilhem conosco a sua estratégia, né? É importante que nós entendamos, né, exatamente quais são os seus objetivos, o que a sua empresa persegue, para que possamos auxiliar, né, na construção de uma estratégia de preços ou mesmo, né, num projeto de pesquisa independente da estratégia de preços. E se você não tem respostas, né, a inteligência de mercado ela ajuda exatamente a sua empresa a encontrar respostas. E não só em preços, né, nós utilizamos pesquisa em diversos momentos, né, em projetos de inteligência de mercado. Eu quero agradecer também, né, a tua presença, Simone. Agradecer de novo, né, a tua presença, acho que foi muito legal o bate-papo. E eu, como palavras finais, assim, o que eu gostaria de dizer? Bom, nós falamos, né, que realmente, né, a estratégia de preços ela depende muito de produtos, serviços e mercados. Então é muito fácil, né, a gente entender que uma estratégia de preços, né, de empresas completamente distintas que atuam em setores muito diferentes e que tenham mercados com comportamento diferente, elas têm estratégias diferentes, né? O importante é a gente entender, né, que pricing não é sempre uma ciência exata, né? Tudo isso que nós falamos aqui, né, são vários aspectos que nós abordamos. Existe uma série de ferramentas à nossa disposição e as pesquisas, né, elas são ferramentas importantes, né, para que nós possamos construir uma boa estratégia de preços. Em praticamente todo o projeto de pricing a gente encontra a possibilidade de realizar pesquisas. Então foi muito esclarecedor conhecer um pouco de cada uma dessas pesquisas, especialmente as pesquisas que dizem respeito a preços. E como mensagem finalíssima, eu gostaria de dizer o seguinte, responder um pouco aquelas perguntas que nós colocamos lá no início. É saudável a concessão de descontos? Eu diria que não é essa exatamente a pergunta. Acho que no decorrer do nosso bate-papo, acho que ficou bem claro que talvez não seja essa a pergunta. O mais importante é que nós tenhamos uma estratégia de preços
consistente o suficiente para que nós tenhamos flexibilidade dentro da nossa política comercial para conceder descontos sempre que eles forem necessários e para que a gente possa atender diversos segmentos de clientes. O fato é que na maioria das vezes numa negociação comercial os descontos são concedidos. Então nós temos que ter uma boa estratégia de preços, consistente o suficiente, que nos permita conceder o desconto sem prejudicar a rentabilidade das nossas empresas. Então, essa é a mensagem final, acho que complementa um pouco a sua mensagem e quero agradecer também à equipe técnica, especialmente ao Bill que está aqui com a gente e até uma próxima.